Queridas e queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém. Meu nome é Zilda Mendes, obrigado por clicar em mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu quero falar para vocês que eu fiquei de castigo, sim. O YouTube me colocou de castigo por eu não estar colocando vídeo, gente. Eu não sei o que acontece, até hoje eu não sei por quê. Eu ainda sou muito nova, né? Meu canal é bem novinho. E então eu contei, né, em alguns vídeos que eu estava correndo atrás de médicos, exames e tudo mais. Então, às vezes, igual agora, eu parei aqui agora, antes de ir para o médico, e eu falei, eu vou gravar porque já me liberaram. Então, gente, já me ajuda com like, porque quando vocês deixam o dedinho assim, ó, do like, o YouTube, ele entende que esse vídeo está sendo relevante e ele mesmo encaminha esses vídeos para outras pessoas. E se você também puder enviar para outras pessoas, eu fico muito grata. E é isso. Hoje eu quero ler aqui em Êxodo 20, número 13, que diz assim: apenas esse versículo, o 13, apesar de que começa no 7, né? Não no 7, mas no 20 mesmo, começa desde do 3, mas eu quero ler o 13, que diz assim, ó: não matarás. Quando o não de Deus, ele vem nas nossas vidas, nem sempre é para nos machucar, mas às vezes é para nos proteger, para nos poupar, para nos guardar do mal, para nós não cairmos em outras coisas piores, porque a partir do momento que você mata alguém, você vai para a cadeia, você fica fugindo, assim como Abel matou Caim e ficou fugindo o tempo todo, ele ficou fugindo. Ele fugiu dos parentes, ele fugiu da terra dele, ele fugiu de tudo. E ele ficava fugindo. E um dia Deus falou assim: ninguém vai matar ele, porque se alguém matar ele, vai ter coisas na vida dessas pessoas, como atraso de vida, coisa do tipo. Então Deus falou: ninguém vai tirar a vida dele, mas ele vai ficar fugindo até o último dia de vida dele. E assim aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando Deus fala assim, não matarás, é porque assim, ó, quando a gente fica magoado com uma pessoa, quando a pessoa chega em você e fala coisas desnecessárias, meus queridos, às vezes a gente dá vontade de falar coisas, porque o nosso coração, ele é assim, a gente não fala, eu vou desejar isso, não. Mas se a pessoa vem e fala coisas para você, na hora você tem um sentimento talvez negativo. E quem é que coloca esses sentimentos na gente? É o inimigo. Porque o fruto do espírito é amor, paciência, longanimidade, paz, domínio próprio. Tudo isso é fruto do espírito. E contra isso, não há lei. Por quê? Não há lei. Porque como é que você vai falar, não, porque ela tá amando tanto ele, ela vai ser presa? Não. Mas o ódio, o não, ele faz a gente pensar coisas horríveis. Então, quando ele fala não matarás, é mesmo que você tenha esse desejo de falar ou de fazer, você não faça e não fala. Porque a partir do momento que a gente lança a palavra, que ela sai do nosso coração ou do fundo do nosso coração ou da mente mesmo, né? Eu sempre falo, gente, o pensamento não é o sentimento, ele não é aqui no coração, ele é aqui, ó. O pensamento, ele é aqui. Mas enfim, a gente, quando a gente recebe o não de Deus, não matarás, você está dizendo para as muitas vezes, eu mesmo, gente, eu sou uma pessoa sanguinária. Muitas vezes, quando a pessoa me irrita, eu, sabe, hoje eu tenho um pouco de domínio próprio. Gente, eu tô tentando mudar assim radicalmente. É
claro que eu falho muito, é claro que eu erro muito, é claro que eu peco muito. E é por isso que eu me prostro nos pés do Senhor e falo: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu falei isso, fiz isso. Então nós temos que ter essa consciência de que não desejar o mal para ninguém, nem para o seu inimigo, nem para o seu, sabe, aquela pessoa que te ofendeu, mesmo ela não sendo inimiga, mas se ela falou algo que te ofendeu naquele momento, a gente tem o sentimento de mal também com essa pessoa. Mas não quer dizer que você tem que reagir conforme o desejo do seu coração. Senta, como se diz os antigos, né? Conta até 1000, porque até 100 é pouco, e vida que segue, né? Então, quando o Senhor, ele fala que isso aqui é dos 10 mandamentos, né? Que fala, não matarás. Às vezes a gente até fala mal, mas tem como você reverter, tem como você não ir para cadeia, tem como você não ter uma situação pior quando você só fala mal, né? Mas o não matarás, gente, quando você odeia seu irmão, você já tá matando ele no seu coração. Então você tem que amar. Eu tô falando isso pra mim mesmo. Eu já falei pra vocês, né? Eu tenho uma irmã, que essa irmã, eu cuidei delas, tenho outros vídeos contando quando elas eram pequenininhas. Eu sou 6 anos mais velha que elas são gêmeas. E quando elas eram pequenininhas, então eu também era pequena para eu cuidar delas. Então eu deixava elas caírem. Quando elas foram ficando mais velhas, eu me sentia mãe delas, né? Então eu apanhava dos meus pais, então para corrigir a gente fazia o quê? Batia nelas. E essa irmã, ela carrega dentro do coração dela esse ódio de mim sobre a vida dela. E foi a que eu mais cuidei, gente. E depois de muitos anos, né, ela já tinha lá os seus 13 anos, por aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, uns 13 para 14 anos, ela namorou com meu namorado. Ela ficou com ele, assim, literalmente, ficou de ficar mesmo, assim, do jeito que vocês estão pensando mesmo. E eu não conhecia o Senhor, então eu bati mesmo, eu fiz coisas assim, horrendas mesmo, assim, bati só, sabe, gente? E minha mãe mandou eu sair de casa, então eu saí de casa, então eu, né, eu não conhecia o Senhor, eu saí de casa, né, magoado com ela. Eu morava no interior do Goiás, eu fui para Goiânia, então nessa época eu já tinha o quê? Meus 22 anos. Antes, né? Porque eu já morava lá quando eu tentei me suicidar, com 22 anos, então eu fui para Goiânia bem antes. E então ela guarda esse rancor no coração dela por mim, né? E outro dia eu conversando com ela estava muito rancorosa ainda comigo. Aí eu falei o nome dela, né? Falei: olha, minha irmã, deixa eu te contar, independente do que você falar pra mim, eu vou te amar. Eu vou te amar eternamente, pra sempre eu vou te amar. Você é minha filha mais velha, falei pra ela, porque eu cuidei dela. Então eu me sentia como mãe dela. Então, é assim. Então, as pessoas, hoje eu conheço o Senhor, hoje eu sei que a gente tem que amar mesmo, né? Já faz tantos anos isso. Eu não tinha sabedoria, igual eu tô falando pra vocês. O que eu recebia era o que eu dava, né? Então, é claro que depois que eu aceitei Jesus, eu já pedi perdão muitas vezes eu pedi perdão pra elas, né? Para todo mundo, eu tô falando para elas, mas para ela mais precisamente, porque eu cuidava era dela, né? E então eu pedi perdão para ela, falei: olha, eu te amo, independente, sabe? Então ela falou que me perdoou, mas é uma pessoa que não conhece o Senhor. É uma pessoa que se apega com outros deuses ainda.
é pessoa que ainda nunca leu uma Bíblia, é pessoas que nunca orou, é pessoa, sabe como é que é? Então, assim, não tô falando que eu sou a perfeita, não, porque eu sou falha, eu sou errante, mas eu tô falando assim, que quando a pessoa odeia outra pessoa, ela mata. Aqui na Bíblia fala, quando você odeia outra pessoa, você mata ela dentro de você. E sabe o que eu faço pela minha irmã? Eu oro por ela, porque eu a amo demais. Chega dói o quanto eu a amo. Mas eu não falo com ela, porque se eu for falar com ela, eu não falo com ela no momento pelo fato dela não querer falar comigo, pelo fato dela falar coisas horrendas para mim, pelo fato dela me desejar coisas horrorosas. Então é essa, sabe? É essa palavra que eu quero deixar para você refletir nesta manhã, que nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que perdoar, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo na sua vida, importa que você perdoa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo ela, assim, não importa o começo, o que importa é o final. Como que você está hoje com Deus? Ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame a sua família. Coloque a sua família nas suas orações. Deseje o bem para os seus inimigos. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje, para que você possa refletir e já nesse início de semana. Amém? Então, que a graça e a paz fiquem com todos vocês, em nome de Jesus.